E no que concerne a liberdade econômica, né, meu amigo respondeu. Quanto à economia da China, ótima, né? Eu preciso explicar aqui essa questão da economia da China, porque ele me mandou uma lista. O Brasil, se eu não me engano, ocupa a posição 122. A China está na última lá, quase que 200. Falei, bom, mas a China está em último lugar praticamente. Acho que ela está. A lista de trás para frente, ela estaria em terceiro lugar. É, E eu falei, ó, incompreensível essa lista, né? Porque ó, a China tirou milhões, ou talvez até quase que bilhões da pobreza. É um país que evoluiu bastante. Eu falei no vídeo anterior, agora há pouco, né? O PIB industrial do Brasil, lá nos anos 70, início de 80, meados de 80, era o PIB industrial da China e da Coreia do Sul. Hoje, não dá nem um décimo. E aí ele falou, olha, quanto à economia da China, ótima, né? E aí me mandou a notícia, né, de que 1.600 chineses morrem por dia de trabalhar, de tanto trabalhar, né? E é uma notícia séria, isso acontece, de verdade. Dessa forma, podemos até superar eles. Anima a trabalhar 20 horas por dia, sem descanso, e às vezes até a morte em regime escravagista. Não sei se é tanta vantagem. Por outro lado, deixei o celular cair aqui. Por outro lado, impulsionaria a economia drasticamente, o que não significa liberdade econômica. Por isso, a lista te parece tão complexa. Não afere quem é mais rico. Consta liberdade econômica apenas. Olha, para mim não é nem complexa, é incompreensível. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, assim, na minha humilde opinião. O que uma sociedade deve almejar, na minha humilde opinião, então é por isso que eu entendo. Isso aqui é opinião, né? É fato? Não, né? É uma opinião mesmo. É o seguinte, na sua opinião, o que, que uma sociedade tem que perseguir? O que, que a sociedade tem que é, é, correr atrás? Uma sociedade perfeita para você teria o quê? Na minha opinião, para mim, uma sociedade perfeita seria uma sociedade onde não houvesse extrema pobreza, isto é, não houvesse fome, carência, pessoas morando em residências precárias, certo? Emprego para todo mundo, educação ao menos básica, né, que todos soubessem ler e escrever, seria o suficiente, né? Então eu acho que é isso que uma sociedade deve perseguir. Se a liberdade econômica não necessariamente traz isso, porque quando você olha aquela lista que você me mandou, você tem ali países paupérrimos, onde 80, 90% da população vive na extrema pobreza, né? E tem esses países, eles estão na frente da China, alguns na frente do Brasil. Então fica para mim incompreensível. Fica incompreensível. Por isso que eu não entendo. E aí você citou a China, que na casa da China as pessoas morrem de exaustão de tanto trabalhar, mas a China é um país onde as coisas ocorrem muito rapidamente, as coisas mudam drasticamente, quase que da noite para o dia, né? Você vê, se lá nos anos 70 era paupérrimo o país, super atrasado tecnologicamente, hoje compete com os melhores países do mundo. E claro, eu imagino, não vou aqui garantir, mas eu imagino que a situação melhorou bastante. Essa de trabalhar exaustão, de trabalho assim, em semi-escravidão. E sabe por quê? Porque isso não é exclusividade da China. Porque qual que é a posição do Japão naquele ranking? Porque no Japão também, as pessoas também morrem de tanto trabalhar. Tem notícia mais nova do que essa que você me mandou da China, que é de 2014, tem do Japão. Mortes por excesso de trabalho refletem desafios do Japão para mudar a cultura de hora extra.
Essa notícia eu te mandei, é da BBC. E tem também jovens novos mártires do trabalho. Então isso acontece no Japão. E a notícia que eu te mandei é de 3 anos depois, de 2017, a, no, a da BBC. E tem a outra do El País, né, o jornal que já teve no Brasil, infelizmente, foi embora, né? A notícia do El País, ela chega a ser até, não, é do mesmo período, de 2017. Então esse problema também existe no Japão, né? Então é preciso. Lembrando que o Brasil nós temos trabalho análogo à escravidão, foi pego aí no Rio Grande do Sul, né? Não tem muito tempo, a gente já esqueceu, né? Mas foi pego, né? O trabalho análogo à escravidão em vinícolas famosas, que fabrica vinhos para pessoas aí que têm poder aquisitivo, vinhos de grife, e a gente esqueceu, então temos esse problema também no Brasil, né? Não podemos esquecer. Então, se a liberdade econômica não mostra o mais rico, não mostra o mais desenvolvido, não mostra. Qual que é a funcionalidade da liberdade econômica, né? Pense nisso.